Olá, meus amigos. Mais uma vez eu me coloco aqui à disposição do Espírito Santo de Deus para a gente voltar de novo o próximo vídeo, Que o tema é: existem vários batismos? E cada dia que passa eu fico mais convicto no que eu estou falando, porque sei que é o Espírito Santo de Deus que está me usando para eu não falar coisas profanas aqui, coisa que não desagrada a Deus, e também para o esclarecimento das pessoas que têm dúvida, que até hoje muitas pessoas ainda falam que existe vários batismos, e eu afirmo que não existe vários batismos. Eu insisto nessa tecla, que não existe vários batismos, e a gente vai usar uma cronologia bíblica desde lá do início de Jesus, há mais de 2000 anos atrás. Nós vamos voltar lá para a gente entender o que aconteceu na época de Jesus. Então vamos lá ler no livro de João Batista. É isso mesmo. Então nós vamos lá falar aqui sobre João. Então é o seguinte, aqui no livro de João 1, versículo 29, fala o seguinte: Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro. Mando-se e disse: Veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquilo que eu me referi quando disse que vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim, eu mesmo não conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito Santo de Deus descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: quem você vi o Espírito descer e permanecer, este é que batiza com o Espírito Santo. Eu vim e testifico, este é o Filho de Deus. Então, irmãos, está falando aqui o seguinte, o interessante é que a gente não pode tentar convencer as pessoas, a gente tem que esclarecer dentro da palavra de Deus. Eu não preciso convencer ninguém que existe 2 batismos. Naquela época lá está bem explícito aqui em João 22 aqui, fala a mesma coisa, que João batizava com água. João não batizava com o Espírito Santo. Ele nunca batizou com o Espírito Santo. Ele batizava com água. E ele sempre afirmava que após ele iria vir o batizador com o Espírito Santo. Então, cada dia que passa, estou mais convicto que de João Batista para cá, de Jesus para cá, não existe 2 batismos. Automaticamente, a gente leva a verdade para a pessoa,
fala que, igual está escrito em Marcos 16, aquele que crê e for batizado será salvo. É o que a palavra nos ensina aqui. É o que João vinha pregando também, que a partir do momento que aquele que crê será batizado. Mas, no entanto, naquela época de João, ele não tinha poder de batizar com o Espírito Santo, certo? Isso é um esclarecimento bíblico para que ninguém tenha dúvida. Cada dia que passa, estou mais convicto de que não existe dois batismos. Então, na nossa cronologia, aí a gente vai voltar lá para aonde o pessoal tenta colocar na nossa cabeça que existe dois batismos e volta lá para Atos dos Apóstolos. Só que nesse meio tempo aí, Atos dos Apóstolos já bem depois que João já batizava, que Jesus veio a descida do Espírito Santo ali em Betânia, onde João batizava, ali no rio ali, e Jesus convenceu João a batizar o próprio Jesus. Então ali houve a descida do Espírito Santo de Deus, certo? Então, irmãos, agora eu falei, li mais um versículo aqui em João, certo? E nós vamos ler também em João 3,5. Vamos lá também, para essa confirmação em João 3,5. Vai falar essa mesma referência, né? João 3,5, né? Respondeu Jesus. Aqui Jesus estava tendo uma conversa com Nicodemos. Aí respondeu Jesus no versículo 5, em João 3, versículo 5. Então Jesus responde, né? Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sobra para onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém? Então estamos aqui convencidos que batismo é um só. A partir do momento que você tomou aquela decisão de ser um cristão, eu vou passar pelas águas, ali você vai estar se entregando de corpo e alma, passando pelo batismo, que naquela época João Batista, ele não falava, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele só falava que batizava nas águas e alertava que após ele haveria o Espírito Santo de Deus que iria fazer a parte dele, certo? Então estou mais convicto que dentro dessa cronologia, que uma vez que a pessoa toma a decisão de passar pelas águas e é batizado, aí sim é automático. O pastor não pode falar, eu te batizo nas águas. Ele, a partir do momento que a gente teve conhecimento aqui, que veio o Espírito Santo Consolador, o batismo agora ele é completo.
Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vou te falar outra coisinha aqui também que muitos pastores não falam. Além do que está escrito aqui, batismo com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Sabia disso? Então é bem claro aqui. Isso aqui é forte, irmão. Então a gente precisa ter conhecimento dentro da palavra de Deus aqui, para a gente não tentar convencer ninguém. A gente tem que mostrar a palavra, a verdade aqui, ó. Simplesmente isso aqui, a verdade. Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Nós já lemos aqui em João, né? O livro de João. Lemos o versículo 1, 29 e lemos o versículo 5 aqui, versículo 3, 5, aonde Jesus também fala com Nicodemos a respeito do nascer da água e do Espírito. Então, é isso aí. A gente está seguindo a cronologia certinha aqui, para depois lá na frente não falar assim, mas aqui está falando que tem outro batismo. Não existe outro batismo. Lá em Atos dos Apóstolos, isso aí já foi muito depois, né, que Jesus foi batizado por João Batista, aí ficou na quarentena, né? Já fala lá em Atos dos Apóstolos, o pessoal ficou na quarentena esperando a descida do Espírito Santo. E lá não fala que todos foram cheios, não. Lá está escrito assim, ó. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, vamos ter cuidado ao colocar as palavras certinho, certo? Então, vou ficando por aqui. Espero que você tenha aprendido mais um dia e que Deus abençoe a cada dia o nosso conhecimento. Então, já falamos aqui 6 versículos, entendeu? No João 1, 29 e João 3, 5, certo? Nós vamos chegar nos 34 versículos, ou até mais, que o nosso estudo aqui vai ser profundo. E o cristão, eu sempre bato na mesma tecla. Cristão não pode ter dúvida de ser cristão. E dentro da palavra de Deus, tudo que se refere à palavra de Deus aqui, não pode existir dúvida nenhuma. Então, eu abençoo a todos vocês, católico, cristão, apostólico, ateu, e que tenham um bom dia, em nome de Jesus. Amém.